Bom dia, é dia 30 de julho de 2022, a partir de Jeffersonville, Indiana, e do Tabernáculo Branham. Aqui está o irmão Joseph Branham. Querida palavra escrita, cada semana torna-se cada vez maior e gloriosa. No domingo, nós tivemos a oportunidade de olhar e decidir o que nós vimos. Será que nós vimos um ministro? Não. Será que nós vimos o nosso pastor? Não. Quando nós olhamos para além do véu da carne humana, nós vimos Jesus Cristo revelando-se a si mesmo e manifestando-se a si mesmo. À medida que nós temos estado ouvindo essas fitas, à medida que as mesmas surgem, elas tornaram-se cada vez mais claras e mais claras. Caso vocês tivessem ouvidos para ouvir e olhos para ver, nós agora vemos Deus abertamente. O véu foi rasgado e nós vemos Deus de pé abertamente diante de nós. A coluna de fogo manifestando-se a si mesma publicamente. Ela cegou alguns, mas para nós, ela revelou a verdade. Deus glorificou o seu mensageiro diante de nós, tal como ele o fez a Moisés. Vocês já não estão atrás daquele véu, filhinhos. Deus veio publicamente a vocês. O que é isto? A divindade velada em carne humana. Deus na forma de um homem, escondendo-se a si mesmo dos olhos deles. Eles só conseguem ver um homem e dizer que o profeta de Deus comete erros e que ele próprio o disse, tentando ensinar para as pessoas que há erros nas fitas. Mas para nós, sua noiva predestinada, nós vemos e ouvimos Deus e não os erros. Um viu um homem, outro viu Deus, entendem? E aquele foi Deus, velado dentro de um ser humano, tornando os dois ajustados somente a vossa fé naquilo que vocês não veem. Para nós creremos e seguiremos os erros do profeta de Deus indicado, se é que houve alguns. Então nós tomaremos e creremos nos mesmos, como assim diz o Senhor. Moisés não devia ferir na rocha pela segunda vez. Aquele mesmo Espírito diria naquele dia: estão a ver? Moisés comete erros. Mas a água saiu de qualquer maneira. E se vocês não bebessem do dito erro de Moisés, então vocês morreriam. Assim é hoje. Há tantos para acusações. Moisés tinha a palavra. Agora lembre-se, depois da palavra ter se tornado manifesta, Moisés era novamente Moisés, entendem? Mas, enquanto essa palavra estava dentro dele para ser anunciada, ele era Deus. Bem, ele já não era mais Moisés. O irmão Branham tinha a palavra. Depois que a palavra foi manifestada, o irmão Branham era novamente o irmão Branham. Mas enquanto essa palavra estava dentro dele para ser anunciada para as pessoas nas fitas, ele era Deus. Ele já não era mais o irmão Branham. Portanto, nós aprendemos que aquilo que está nas fitas são as palavras de Deus. E não há erros nas palavras de Deus. Nós não só cremos nela, mas nós também a vivemos. Quando todos os outros se afastam dela, nós permanecemos com ela. Nós cremos nela. Não importa aquilo que mais alguém faça ou diga, nós cremos nela e depois nós agimos de acordo com ela. Se vocês não creem, então vocês não creem nela. Assim digo eu, no nome de Jesus Cristo. Não acrescentem uma coisa, não tirem
Não ponham as vossas próprias ideias nela, que vocês somente digam aquilo que está dito nessas fitas, que vocês apenas façam exatamente aquilo que o Senhor Deus mandou fazer. Não acrescentem a ela. Apertem o play e creiam em toda a palavra, tal como Deus nos ordenou que nós fizéssemos. Isso é Deus falando de lábio ao ouvido à sua noiva. Deus velou novamente e vindicou Moisés pelo véu, velando-se a si mesmo com o mesmo fogo, a mesma coluna de fogo que desceu. Desde então, a partir deles, portanto, eles só poderiam ouvir a palavra de Deus. Vocês percebem isso? Somente a palavra. Eles ouviram sua voz, porque Moisés era para eles a palavra viva. Deus não muda e Ele não pode mudar o seu programa. Ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, para nós, o seu profeta vindicado, William Marion Branham, é a nossa voz de Deus e a palavra viva para os nossos dias. Agora, ela não é apenas uma palavra escrita para nós, ela é uma realidade. Nós estamos nele, agora nós estamos desfrutando, agora nós o contemplamos, agora nós o vemos, a palavra manifestando-se a si mesma. Ela está escondida lá fora, porque ela está velada em carne humana, entendem? Não importa o que acontecer, eles não a veem. Por quê? Ela não foi enviada para eles. Porque vocês a veem? Será que vocês estão prontos para ouvi-lo dizer-vos mais uma vez quem vocês são? Quando ele olha para baixo das muralhas da glória e vos vê, quem é que ele vê? Eu vejo a palavra manifestada. O que ele disse que ele faria nestes últimos dias, eu vejo isso crescendo. Eu vejo os filhos comendo aquele pão Shekinah, vindo do amadurecimento daquela palavra, os quais creem nela. Amém. Então nós nos tornamos parte dele, enquanto vocês são o véu que o vela. Vocês são parte dele desde que Cristo esteja em vocês, tal como Cristo era de Deus, porque Deus estava nele. Isto o fez Deus. E assim como Cristo está em vocês, a esperança da glória, vocês se tornam parte de Cristo. Vocês, ela disse, são epístolas escritas, ou vocês são a palavra que foi escrita, tornada manifesta. Nada pode ser acrescentado a ela. Vocês não podem dizer, eu sou uma epístola escrita, e viver algo de algum outro tipo, a não ser aquilo que isto já escreveu, porque nada pode ser acrescentado ou tirado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nos vê, nós o vemos, nós somos sua palavra manifestada hoje. Venham juntar-se a nós no domingo às 12 horas em ponto, horário de Jeffersonville, enquanto Deus permanece diante de nós, a coluna de fogo, velada em carne humana, e nos prega a palavra que nós devemos viver neste dia. Ela é a glória Shekinah que está amadurecendo-nos. O pão da proposição para o crente. O desvelar de Deus, do dia 14 de junho de 1964, de manhã. Irmão Joseph Branham. Escrituras para ler antes de ouvir a mensagem. Mateus, capítulo 24, versículo 24. São Lucas, capítulos 17, versículo 28 a 29. São João, capítulo 14, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6.
até 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 8. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. E Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Êxodo, capítulos 19 e 20. Joel, capítulo 2, versículo 28. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Lembre-se, as melhores gravações de áudios que vocês podem obter estão em www.branham.org. Verifiquem as traduções sobre os sermões. Também no site branhamtabernacle.org tem os sermões em várias línguas diferentes. E o outro em outras línguas estão no site www.svfellowship.info. Também há um novo formato que é partilhado no WhatsApp. O mesmo é Go Tell Others. Então, se vocês gostariam de ser comunicados todos os sábados de sermões em muitas línguas diferentes, se vocês não tiverem internet e que gostariam de partilhar com os amigos que não têm internet, mas que têm telemóveis, então vocês podem partilhá-los no WhatsApp e eles poderão reproduzi-los a partir dos telemóveis deles. Portanto, endereçam os pedidos nesse terminal aqui no ecrã. E o mesmo é mais 502-599-0020. E peçam a hiperligação do grupo Go Tell Others. Até a próxima vez. Que Deus vos abençoe e Shalom.